Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou o Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, e hoje vamos falar de Sementes no Gelo, de André Bianco. Isso aqui é minha análise como um escritor desse livro do nosso queridíssimo Bianco, autor consagrado de horror. E essa análise serve tanto para leitores que estão decidindo se vale a pena ou não ler Sementes no Gelo, mas também vale para escritores que querem pegar dicas com os autores consagrados, um autor best-seller, para também contar as suas histórias da melhor forma possível. Então, sobre Semente no Gelo, isso aqui é uma história de um detetive particular que é contratado para investigar ali um caso, e nessa investigação dele ele encontra situações bem malucas e sobrenaturais. Então é um cenário em que fantasmas, monstros, sabe? Vampiros não existem a princípio aqui, tá? Mas tá tendo aí alguns casos de pessoas ouvindo especificamente crianças fantasmagóricas surgindo em alguns lugares aí. E aí a história vai se desenrolando nesse mistério com esse herói que é bem cético, né? Esse detetive particular. Mas que a história vai ficando cada vez mais macabra, porque pior do que fantasma, só fantasma criança, né? Então, essa pitada, né, de criancinhas macabras aí deixa a gente bem, né, aflitos, não é verdade? Então, essa é a premissa do livro. E o que eu gostei nele é, antes de mais nada, que isso aqui é um romance policial com terror. Então, é as duas coisas. E se você gosta de terror e de romance policial, eu acho que esse livro aqui é interessante. Se você estiver escrevendo terror ou romance policial, recomendo essa leitura daqui. O Bianco é muito bom nisso, em trabalhar esses elementos de mistério, né, esses elementos investigativos. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal do Caso Laura, que também é um livro sobre um detetive particular também, tá? Então, é uma temática que o Bianco gosta e que é bem bacana, e que ele sabe trabalhar, tá? Que essa coisa do detetive particular, com a coisa até meio no ar, né? O cara tem ali o escritório dele, né? A gente imagina já aquela cena do cara fumando cigarro, aquela música de jazz tocando ao fundo, né? Mas que ao desenrolar da história, não é meramente um crime, não é meramente uma máfia, né? Que tá por trás do que está acontecendo, é algum elemento aí sobrenatural, e que, tendo lido o Caso Laura, posso dizer que o Bianco é muito criativo, porque Caso Laura é uma outra história bem diferente disso daqui, tá? E isso aqui tem uma outra vibe, sabe? São dois livros que têm isso em comum, de ser uma mistura de romance policial com terror, né? Mas que tem, sinceramente, são histórias bem diferentes e que dão sentimentos bem diferentes ao ler cada um deles, tá? Então isso é bem bacana em ambos os casos. Além disso, o Bianco é muito bom em trazer personagens e dramas assimiláveis, tá bom? Você entende os personagens, tá? Você entende... ele não fica só nessa de, tem um mistério a ser resolvido e ponto final. O personagem principal vai passando por problemas mundanos, sabe? Ele tem os defeitos dele, ele tem também os desejos dele, ele tem também a mesquinharia do ser humano, que não seja algo ruim, é só algo natural, tá? Então, quando o Bianco bota assim, até mesmo esse cara que ele é detetive particular, quando você lê ele conversando com um cliente ou uma cliente, você sente, caraca, esse diálogo faz todo sentido, sabe? Quando você vê ele dialogando com um policial, você consegue assimilar, entende? E os pormenores fazem toda a diferença, sabe? Porque quando a gente não dá... Quando um personagem não é, assim, bem desenvolvido, fica algo muito cru, sabe? Muito, tipo, supondo que... Vamos supor que o detetive particular está investigando um crime muito misterioso que ninguém sabe como aconteceu. E aí ele tem que resolver o problema, sabe? Faz sentido que a polícia colabore com ele, não é? Mas e se ele tiver uma relação prévia com um policial específico? Isso pode ajudar e pode dificultar. E é aí que a história ganharia uns temperos a mais, né? Esse lado humano. Isso é muito importante. Pessoas são de carne e osso, pessoas têm qualidades e defeitos, pessoas têm afinidade e têm ranço uma das outras. Então, o Bianco é muito bom em trabalhar esses elementos humanos e, sabe, no nosso dia a dia, sabe, mundanos na história dele. Isso está muito presente nesse livro também. Por fim, terceiro aspecto que achei bem interessante nesse livro daqui é como que o Bianco tem um vocabulário excelente.
Eu devo ter falado isso já anteriormente, porque isso é um ponto que eu acho que é um ponto muito forte do Bianco, tal qual o Stephen King, com a diferença que, tipo, o Stephen King, ele tem um vocabulário muito bom em inglês. Então, quando você lê Stephen King, você tem que lembrar que você está lendo a tradução. E diz o ditado, né? Muito se perde na tradução, sabe? Então, você sente que o King tem um vocabulário muito bom, mas que você está lendo uma adaptação do que ele falou de verdade. E a grande vantagem de ler autores nacionais é que o autor nacional, ele falou com você. Você sente que a pessoa está falando na sua língua, do seu jeito, sabe? Então, isso dá uma experiência única, tá? E só quem lê autor nacional sente isso na pele. É uma experiência que só a gente explora, cara. Tem muito livro nacional que não é só porque o nacional é bom, óbvio que é bom, mas além disso, cara, os livros nacionais conseguem gerar uma conexão extra com os leitores por conta disso, porque você está lendo alguém que está falando com você no nível muito mais direto, e o Bianco, em específico, ele sabe usar muito bem o vocabulário. Ele sabe usar. Ele tem um vocabulário bom, tá? Não é simples, não é um vocabulário assim raso, não é um vocabulário seco, tá? É um bom vocabulário, sendo que, principalmente no diálogo, sabe? São termos que a gente usa, sabe? Os personagens dele falam do nosso jeitinho, sabe? A gente sente que alguém falando no mundo real. Isso é muito bom você sentir que aquele personagem poderia existir. Isso é muito bom. Eu sinto isso quando eu leio Caldela, aqui o Caldela, em Literatura Fantástica, no mundo de fantasia, eu sinto que os personagens do Caldela são de carne e osso, e não de tinta e papel, por exemplo, tá? Mas sentir que alguém é de carne e osso num mundo que é muito mais similar ao nosso, especificamente Osasco, né? O Bianco é de Osasco, e ele escreve, tem vários livros dele que são em Osasco. Isso aqui, se não me falha a memória, tem tempo que eu li, tá? Mas se não me falha a memória, isso aqui também é em Osasco. É um dos casos que o Bianco escreveu em Osasco. E, cara, sabe, ler alguém de Osasco, um paulistano falando, e sentir que é, de fato, um paulistano numa história boa, uma história interessante, numa história, sabe, que simplesmente se conecta com você, é algo singular. Então, e, cara, e é isso, temos que lembrar, todos os escritores buscam isso. Todos. Escritores buscam se conectar com os leitores. Se você não quer se conectar com leitores, nem publique seu livro. Alguém tem que falar a verdade. Ela dói um pouquinho, mas, sabe, se você não se importa se o leitor vai gostar ou não, se você não se importa se o leitor vai se conectar ou não, nem publica. Escreve. Não tô falando pra você não escrever. Escreve. Só que escreve pra você. Sabe, escreve de guardado. A partir do momento que você entrega pro mundo o seu livro, não tem sentido você entregar pro mundo sem se importar com o que o mundo vai achar do seu livro. Então, e se você espera que as pessoas gostem, é importante se lembrar. Então, já que eu quero que as pessoas gostem, já que eu quero ser um autor seja conhecido, né? A conexão entre leitor e obra é fundamental. Pensa nisso. E isso é importante a gente refletir. Quais são os livros que nos fizeram nos conectar com os personagens? Isso é muito importante, ter essa perspectiva, tá? Então, tem alguns livros que eu senti isso, que eu senti conectado com aquele elenco, com aquele protagonista. Geralmente é justamente quando o personagem tem mais falhas, é quando a gente gosta mais dele, que a gente se identifica mais com ele, tá? E Semente no Gelo do Bianco é um ótimo caso disso também, tá? De que esse, cara, até na frustração, até quando ele quebra a cara, é quando a gente se sente mais, é quando ele fala, putz, pois é, né? Sabe, é muito importante ter também, outro ponto que é bacana, ter o herói quebrando a cara é muito legal, e o Bianco sabe fazer isso também. Isso aqui é um ótimo exemplo disso. Então são os 3 elementos que me fizeram gostar desse livro daqui, tá? Como que o Bianco usa romance policial com terror, como que ele cria personagens e dramas assimiláveis para todo mundo, e também como ele tem um vocabulário excelente, que qualquer um consegue ler e entender e gostar dos livros do Bianco. Isso é um fator muito forte, não é à toa que o cara é best-seller, né? Então esses são os elementos aí que fortalecem muito o Bianco também. E se você quer mais histórias épicas, confere A Era do Abismo, link aqui no perfil. E também, se você conta suas histórias, se você quer compartilhar com o mundo a sua criatividade, confere a iniciativa Escrita Épica, também o link aqui na baixa do canal, para você desbloquear a sua criatividade e dominar a sua voz narrativa, contando as suas histórias do seu jeito, alcançando todo o seu potencial de escritor ou escritora. Confere os links aqui embaixo.
Por hoje é isso, até a próxima e a gente se vai pelo multiverso.